vintage está em alta e os bolos seguem a mesma tendência. Eu sou chefe Isis Alvarez e hoje eu trago para você um vintage cake. Então a gente começa batendo o nosso chantininho. Eu tenho aqui chantilly, né? Creme vegetal que bate chantilly, eu estou usando da Amélia Supreme. E aqui a gente tem leite ninho em pó, tá? Então, a receita está logo aqui abaixo na descrição. E aí a gente começa batendo devagar e depois a gente vai aumentando. Gente, assim, a minha batedeira aqui, ela bate na velocidade de 1, ela bate devagar. Se você não tiver uma batedeira que bate devagar logo no começo, é importante fazer isso aqui, ó. Misturar, né? Pegar o fouet, né? O fouet da batedeira e misturar, tá? Misturou antes e aí, então, ele não vai formar nenhum gruminho depois, não vai ficar nenhuma partezinha sem misturar, tá? E agora a gente bate até ele ficar no ponto que eu vou mostrar para vocês. Então aqui é sempre importante a gente ir jogando o da lateral lá pro meio, né? Para todos os lados ficarem batidos, né? Porque o nosso batedor aqui, ele vai jogando o chantilly na lateral e ele fica colado. Então, a gente precisa tirar aqui da lateral. E então, a gente volta a bater. E a gente pode ir fazendo, ó. Dessa maneira. E aqui, então, eu tenho o meu chantininho que já chegou no ponto. O Amélia Supreme, ele faz chegar no ponto rápido, tá? É diferente do Amélia, aquele Amélia Mix, né? Então, esse Supreme eu prefiro, tá? Ó, aqui ele ficou com esse buraco no meio. E aí, então, a gente fala o ponto de buraco, que é o ponto que a gente levanta o nosso batedor e aqui no meio fica um buraco. Então agora a gente vai ter que alisar esse chantininho para deixar ele bem lisinho para a gente poder usar no nosso bolo. E agora eu vou dar uma dica aqui para vocês, para a gente deixar esse chantininho mais liso sem que a gente precise ficar misturando na mão, tá? Então uma dica é a gente trocar o batedor globo pela raquete. A gente poderia colocar aqui o próprio leite condensado ou o próprio chantilly sem bater, ou a gente pode acrescentar até água, creme de leite, geleia de brilho, tá? Então ele precisa ficar liso. E para isso, então, eu vou colocar o próprio chantilly sem bater. Então eu coloco aos poucos, tá? Aí eu venho aqui e eu venho com o batedor raquete. Por quê? Porque o globo, ele incorpora ar. E a raquete não, tá? A raquete vai texturizando. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho. Então aqui a gente já tem um chantininho mais liso. Não é o ponto que eu quero, né? Porque ele ainda precisa alisar mais. Aí o que eu vou fazendo? Eu vou alisando conforme eu vou precisando, tá? Mas aqui já adiantou metade do processo, tá? Então, vamos decorar o nosso bolo. Então, pra gente começar aqui, eu vou tingir o nosso chantininho, tá? A gente vai colorir. Eu vou fazer de fundo um azul, tá? Um azul clarinho. Então, eu tô usando aqui, ó, o azul da Gran Chef, tá? Azul céu. Eu venho... Começo com pouco corante, tá? É melhor pouco e você ir acrescentando do que muito e depois você tem que ir acrescentando chantininho, tá? Então,
E aqui a gente vai misturando até ele alisar. Ó, ele já tá bem alisando aqui. Eu vou acrescentar umas gotinhas de marrom para fechar a cor. Só o marrom que vai ajudar ele a fechar, tá? Então toda a cor mais viva, se você coloca o marrom, ajuda a fechar, ó. Coloquei 3 gotas. E olha como mudou já a cor, vendo? Então tá aqui um azulzinho bem clarinho. Eu quero esse azulzinho mesmo, bem clarinho, que vai ser o fundo do nosso bolo. Então eu tenho aqui o meu bolo, né? O meu bolo que eu ensinei vocês a fazerem a montagem de um bolo de festa. Se você não viu, eu vou deixar aqui no card. E aí então eu faço o quê? Primeira coisa, fazer uma pré-camada de chantininho, tá? Eu vou passar um chantininho aqui de uma pré-camada, por quê? Porque isso vai evitar que forme bolhas na sua cobertura, tá? Então, eu venho fazendo essa pré-camada fininha mesmo, tá? Sabe aquelas bolinhas indesejadas? Então, dessa maneira a gente consegue evitar. Então, eu venho com uma espátula mesmo. Então, fiz essa pré-camada, tá? Essa pré-camada, então, ela evita as bolinhas, por quê? Porque na hora que a gente passa o chantininho aqui, né, com o bico de confeitar e depois a gente vai alisando, evita porque o chantininho, ele cola no chantininho, tá? Porque aqui a gente passou essa pré-camada, né, com a espátula e aí pressionando com o bolo. E aqui a gente vem agora com o saco de confeitar e a gente vai, então, passando o chantininho e aí o chantininho cola no chantininho, evitando aquelas bolhas indesejadas. E agora, ao invés da gente usar saco de confeitar, eu tô usando esses saquinhos aqui. Esse aqui, ele tem 30, né, 20 por 30, tá? E ele é uma espessura mais grossinha para que a gente consiga, para que não saia o bico, tá? Dessa maneira é o custo bem mais baixo do que o saco de confeitar, né? O saco de confeitar a gente dá para lavar, né? Mas com o tempo eles vão estragando também. E esse daqui a gente usa e descarta, né? Porque o saco de confeitar também é tão chatinho de lavar. Então esse aqui acaba agilizando também na hora da gente lavar. Aqui eu sempre preciso texturizar antes de colocar na minha manga, porque se ele fica parado um pouquinho, ele já começa a ficar poroso. Então a gente precisa texturizar de novo. Então eu coloquei aqui o meu chantininho na manga de confeitar, né, no saco, no caso. E eu tô usando um bico perlê que ele tem exatamente 1 centímetro, né, de diâmetro, que é o bico perlê, tá? E aqui então eu venho, ó, e vou apertando forte o meu saco de confeitar. Lembrando que quanto mais a gente fizer, né, certinho aqui, mais fácil é de alisar o nosso bolo. Aqui é sempre bom não colocar muito chantininho no saco de confeitar, porque senão ele acaba ficando mais difícil na hora da gente apertar, tá? E a gente precisa fazer uma pressão para sair esse chantininho. E agora eu espalho aqui no meu topo. E agora então eu vou alisar, começo alisando aqui o topo. A gente tem que ter leveza na mão na hora de alisar o nosso bolo. Então eu deixo no ângulo aqui, ó, de 45 graus. E agora a gente vem para a lateral. E aqui eu tô usando uma espátula da BWB. Então eu venho aqui, ó. E aqui, como o meu bolo ele está mais alto que a minha espátula, essa espátula aqui ela tem 12, tá?
Então eu tenho essa outra espátula mais alta. Essa daqui eu comprei no Mercado Livre. E aí eu venho também com bastante leveza e colo meu braço aqui embaixo, né? Assim, deixo colado esse braço aqui e ó, o que gira é a bailarina. Aqui faltou um pouquinho do chantininho aqui embaixo, eu vou preencher e a gente vai continuar. Então eu venho aqui, ó, nesses espacinhos. Ó, então eu venho preenchendo aqui embaixo que ficou sem. Então aqui, ó, eu seguro com a minha espátula assim, tá? E vou alisando. Uma dica também é, quando você for decorar o bolo, se você sentar e olhar para ele, é mais fácil, tá? Para o bolo não ficar torto, nem cônico, tá? Então agora aqui eu vou começar a tirar as quinas do meu bolo, tá? Para deixar ele retinho. Então eu venho aqui e jogo lá para dentro, ó. Com bastante leveza na mão, isso é extremamente importante. Então aqui a gente vai fazendo assim, tá? Bem, e limpa a espátula. Então aqui a gente vai como se estivesse cortando a quina, ó. A gente coloca a nossa espátula numa água aqui fervendo, tá? Para deixar ainda mais lisinho. Eu vou fazer um vintage cake aqui, nem precisaria, porque a gente vai fazer decoração com bico de confeitar. Mas eu vou mostrar para vocês, tá? Como deixar bem lisinho aqui. Ó, eu fiz tirando a quina, né? Aqui. Agora eu venho o contrário. Tá? Eu venho de lá pra cá. Bastante leveza. Olha que lindo que vai ficando. Molho aqui, tiro, seco e passo. E a gente aproveita também para já limpar a parte de baixo. Bastante cuidado com a própria espátula, a gente vem tirando aqui. Então eu venho aqui com o bico 8B da Wilton, tá? O pitanga, e a gente começa fazendo assim. Como se fosse uma coxinha. Então a gente aperta e volta. Aí quando a gente volta, a gente para de apertar. Então apertei, ó, e volto. Agora a gente vai usar um bico folha. Esse daqui é o 115 da Mago e ele é um bico folha, tá? Poderia ser da Wilton também o bico folha. Eu vou deixar todos os bicos aqui na descrição para vocês. Agora eu venho fazendo esse movimento aqui, ó. Minha mão fica retinha, tá? Assim, reta. E o bico, a gente vai fazendo esse movimento aqui, ó. Sobe e desce, ó. Se de repente você precisa parar, não tem problema. Pode parar, tá? Você vê, pode olhar o que você tá fazendo. E aí... Aqui esse rosinha eu fiz com o corante da Grand Chef também. Pouquinho igual o azul. E aí é o rosa da Grand Chef. E depois eu coloquei uma gotinha de marrom, tá? Poderia ser outra marca também, é só colocar pouquinho e depois você coloca uma gotinha de marrom. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo. Eu tenho bico, esse é o 32 pitanga da Wilton. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Só que o de baixo era um bico mais gordinho.
E esse é um bico pequenininho. Então agora eu vou fazer uma marcação aqui no meu bolo com um copo, que vai ser o nosso guia, tá? Ó, então aqui, como o copo é transparente, a gente consegue enxergar o que a gente tá fazendo. Então assim, dessa maneira, quando a gente faz a marcação, é mais fácil pra gente se guiar, tá? Então a gente começa, ó, essa parte fininha pode ir para baixo ou para cima, tá? Eu vou deixar a parte fininha para cima e a gordinha para baixo. Eu tô usando aqui o bico 124 pétala da Wilton. E aqui, ó, a gente vai fazendo esse zigue-zague aqui. E assim eu vou fazendo nele todo. E agora eu venho aqui dando o acabamento final utilizando o mesmo bico que eu usei aqui embaixo, que é o 32 pitanga da Wilton. Então aqui, ó, eu vou fazer um arrematezinho, ó. Venho aqui de um lado e venho aqui do outro. Venho de um lado e venho do outro. E agora aqui eu ainda vou colocar mais um pra gente finalizar. Então temos aqui finalizado o nosso vintage cake. Se você não tem experiência com bicos de confeitar, eu sugiro que você treine, né? Faça no isopor, tudo que eu fiz, faça no isopor, vai treinando, né? Porque é uma delícia fazer vintage cake, tá super em alta e fica lindo, né? Eu adorei e eu espero que você também tenha gostado. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou deixar para vocês todos os bicos que eu usei. A gente usou exatamente uma receita de chantininho, que é 1 litro de chantininho, mais 10% de leite em pó para fazer essa receita. Vou deixar tudo aqui abaixo para vocês, inclusive todos os bicos que a gente utilizou. Então nos vemos nos próximos vídeos. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Toda semana a gente posta vídeos novos e eu não quero ver você de fora. E já aproveita e deixa o seu like aqui para mim, tá bom? Um grande beijo e até os próximos vídeos.